Dando continuidade, gente, quero dizer que estamos atentos aqui ao chat, você que está participando no YouTube, nosso time do Papo Condominial está de olho, mande sua pergunta, sua sugestão, seu elogio, enquanto a equipe faz aqui a transição. O nosso próximo tema é gestão de pessoas no condomínio, como liderar equipes e lidar com conflitos de forma eficiente. Lembra dos 3 assuntos que eu falei, da tributária? Olha, outro assunto que está 100% em alta e estamos sendo cobrados por isso, que é, justamente a NR1. Quero convidar, e eu quero ver as palmas, quero ver a recepção calorosa da nossa representante da Assosíndicos, Nicole Bittencourt. Esta associação que faz a diferença no mercado condominial cearense. Mais uma representante da Assosíndicos, a Cássia Queiroz. Convido também a psicóloga e gestora de RH, Suiane. E fechando esse time especial, ela que vem representando o Instituto Nacional de Direito Condominial, nosso DIC, doutora Luciana Lima. Produção, não sei vocês, mas eu adorei essa musiquinha da entrada. Da próxima vez eu vou falar The Oscar Goes to... Não é? Parece a música do Oscar. Que legal, hein? Tô brincando, gente. Brincadeiras à parte, vou passar o microfone aqui. Quem está sem microfone é a Luciana. Boa tarde a todos. Acho que boa tarde ainda não, né? Bom dia, que acho que a maioria ainda não almoçou. Gente, esse tema de hoje que a gente vai estar abordando com vocês é um tema de extrema relevância. É um tema que ele é atual, mas ao mesmo tempo ele é permanente. Porque quem trabalha com condomínio trabalha com pessoas. E para que você seja um bom gestor, para que você possa realmente se destacar como um prestador de serviço, seja lá o que você está, né, oferecendo àquele seu cliente que é o condomínio. Mas uma coisa é certa, você vai ter que lidar com pessoas. Então, o nosso tema hoje é de gestão de pessoas, tomando por base a nova normativa NR1, que está já para entrar em vigor, não é isso? Então, a gente vai estar iniciando aqui esse bate-papo, exatamente para que a gente possa ter um norte de como nós devemos, principalmente quem está mais à frente da gestão condominial, como nós devemos nos portar frente aos nossos prestadores de serviços, nossos colaboradores de maneira direta, tá? E aí eu vou passar a pergunta, inicialmente, para a Suiane, para que ela possa nos agraciar, explicando um pouquinho, de maneira logo técnica, só para a gente já elucidar, o que é essa NR, o que é que ela vem exigir dentro desse mercado condominial. Bom dia a todos. A partir de agora, né, dia 26 de maio de 2026, a gente vai começar oficialmente a poder receber os auditores fiscais nas empresas, para que eles verifiquem se as empresas estão, de fato, de acordo com a nova atualização da NR1,
Porque a NR1 ela já realmente, né, existe há muito tempo, a gente já seguia, já fazia essa verificação dos riscos ocupacionais, mas com a atualização a gente incluiu nos riscos ergonômicos os riscos psicossociais, que tanto se falou aí, né, associando os riscos psicossociais à NR1. Mas, na verdade, ele é uma parte dessa NR, né, que é uma normativa regulamentadora de como as empresas devem seguir para resguardar os colaboradores. Então, a partir de agora, 26 de maio, né, a gente vai poder realmente receber os auditores e verificar se estamos de acordo. E o que seria estar de acordo? Seria que a gente consiga, né, tenha já mensurado quais são os riscos dentro de cada ambiente de trabalho e que a gente tenha feito um plano de ação e esteja, de fato, seguindo esse plano de ação para mitigar esses riscos. Mas, assim, voltando um pouco, né, assim, ao conceito realmente, que quando a gente vai desenvolver esse treinamento para os gestores da empresa, a gente já começa com esse conceito de risco, parar para pensar o que é, de fato, um risco. O risco ele está associado a algo ruim acontecer, né? Ninguém fala, né, qual é o risco de eu ganhar na Mega Sena, né? Qual é o risco de algo dar certo. Não, o risco, ele normalmente, né, o conceito de risco ele está associado a algo negativo. Então, qual é a probabilidade de algo negativo acontecer? Qual é a probabilidade do meu colaborador desenvolver uma doença ocupacional relacionada, né, à saúde mental naquele ambiente de trabalho? E é isso que a gente tem que iniciar, né, o nosso mapeamento mensurando. Qual é a probabilidade do meu colaborador, naquele ambiente de trabalho, desenvolver um transtorno de ansiedade, né, um transtorno depressivo, desenvolver um burnout, que é aí uma doença realmente que é caracterizada pelo nexo causal com a atividade de trabalho. Então, primeiramente, é o que é o risco, é essa probabilidade de acontecer naquele ambiente. Então, o primeiro passo é você observar o ambiente de trabalho, junto com toda a mensuração dos riscos ocupacionais que a gente já tem de fazer, e tentar ver qual é a probabilidade daquele colaborador desenvolver, de fato, né, alguma questão de saúde mental com o ambiente de trabalho. Aí a gente tem toda a lista, né, do que a gente tem de avaliar, seria a questão de metas inalcançáveis, horas extras, né, que não são eventuais, são horas extras que realmente são ali frequentes, sem incidentes, às vezes mais do que poderia de acontecer, né, em relação à questão da CLT, que a gente tem ali uma normativa para isso também. Seria a parte do assédio moral, então piadinhas de gestores, né, algumas chacotas realmente que antigamente as pessoas achavam mais normais, né? Então a gente viu que de fato ali a pessoa poderia estar se sentindo constrangida no ambiente de trabalho, e quando é com o gestor ela não pode realmente se colocar ali assim contra isso, né? Então acaba que a gente começou a olhar mais para esse ambiente de trabalho e tentar entender mais de fato como aquilo está ali influenciando na saúde mental do colaborador. E aí, dentro desse escopo que você acabou de relatar, quando você fala dessa chacota entre, né, um superior e um inferior, um subordinado, aí eu lhe pergunto, se por acaso e eu vou já passar a palavra aqui para a doutora Luciana e para a Cássia, mas é porque é só para pegar o gancho, né? No caso, nesse colaborador, certo, que na verdade não existe uma hierarquia entre eles, mas são colaboradores dentro de uma mesma linha, também vai estar influenciando a forma de tratamento de um para com o outro dentro dessa normativa? Excelente pergunta, porque sim, na verdade, a empresa, ela, a partir dessa atualização, ela fica responsável por todo o ambiente de trabalho no qual o colaborador está inserido. Então, ela tem de estar atenta e observar se ele está realmente passando por alguma situação constrangedora, por exemplo, ou alguma situação assim de grosseria, até mesmo por parte de um cliente, não necessariamente precisa ser de alguém na empresa. Então, a empresa fica responsável por observar e dar uma tratativa para o que ocorrer dentro do ambiente de trabalho. Então, poderíamos, juridicamente, né, a Luciana pode até depois complementar, não considerar um assédio, porque o assédio, ele de fato tem de vir do gestor ao subordinado, tem a questão de hierarquia. Mas, sim, a gente pode considerar que é um ambiente de trabalho nocivo para a saúde mental, e a empresa, tendo tomado conhecimento de que isso está acontecendo, ela é, sim, responsável e obrigada a tomar alguma ação. E aí, doutora Luciana, num caso como esse, né,
nós temos aí a necessidade do gestor se posicionar. O gestor se posiciona, mas, digamos assim, não tem grandes relevâncias, não tem grandes impactos. Ele pode ser prejudicado, de alguma forma, juridicamente. Aquele bom dia a todos. Tema super importante, obrigada, Nicole. Um ponto que eu gostaria de reforçar, antes de mais nada, até aproveitando a fala do Daniel, é o quanto esse evento é oportuno e ele vem num momento muito oportuno. Porque, gente, a obrigatoriedade da norma, na verdade, a norma já está vigente. A aplicação das multas e a fiscalização vai se dar a partir de 26 de maio. Então, o que o evento do Papo Condominial está nos dando é aí um respiro para que a gente possa se adequar dentro desses dias e possa não vir a ser alvo de uma possível notificação e aplicação de multa. E não se enganem, as multas são, sim, pesadas. Com relação à pergunta que a Nicole me fez, Luciana, eu como síndica tomei todos os cuidados, mas um condômino insiste em assediar o porteiro, o zelador, e isso, inclusive, é uma situação que ocorre muito no condomínio. A maioria dos condôminos acha que é empregador direto dos funcionários, acha que pode chegar e dar ordens, e não se engane, é aí, inclusive, que você vai ver efetivamente ocorrer a maioria das situações de abuso, principalmente de autoridade junto ao funcionário e de risco psicossocial aos funcionários. Então, ao síndico também vai caber não só fazer toda a parte de treinamento e recursos aos funcionários, mas também a capacitação e levar a informação aos condôminos. Então, a gente precisa inserir dentro do campo da Assembleia, inclusive de preferência levando um profissional gabaritado, de preferência um psicólogo, de preferência alguém que atue no mapeamento de riscos, para que possa falar e conscientizar aos condôminos, até porque a multa, quando ela vier a ser aplicada, ela vai ser aplicada ao condomínio como um todo. O fiscal ele não vai direcionar o condômino 202A, que foi agressivo, que foi abusivo para com o funcionário. Até porque a gente precisa pensar o condomínio como uma grande empresa. Quando um gerente ele é abusivo com um funcionário, quem vai ser notificado é a empresa. Vai responder o diretor, o financeiro, vai responder todo mundo, e a mesma coisa é o condomínio. Até o condomínio futuramente pode verificar, com base naquela cláusula da convenção que diz que o condômino poderá vir a arcar com causas que ele der motivo exclusivo, você pode tentar uma ação de regresso, buscando que esse condômino venha a ser responsabilizado por esse valor. Mas é uma dor de cabeça gigantesca, porque, primeiro, a multa tem que ser gerada exclusivamente por aquele fator, e, geralmente, quando se dá ensejo a uma autuação, uma fiscalização, é verificado tudo e você é autuado e notificado por mais diversos fatores. Então, é muito difícil que o elo seja exclusivamente aquele condômino. Mas a principal conscientização que eu quero trazer é que o trabalho do síndico ele é muito amplo. Assim como nas empresas, a gente tem que convocar todas as lideranças e fazer treinamento, e fazer conscientização, e trazer esse papel, o síndico também vai ter que fazer para os condôminos. E aí, Cássia, você como síndica, você tem condomínios de mão de obra própria e mão de obra terceirizada. Você vê diferença no seu relacionamento para com esses funcionários, né? Ou entre eles, ou de repente, se você identifica alguma necessidade extra que você precise levar para aquele condomínio para tentar ali sanar alguma situação? Primeiramente, bom dia a todos. Obrigada ao Papo também por trazer assim, um assunto tão relevante e tão urgente, né? Porque era necessário que realmente essa NR ela viesse mesmo a ter esse acompanhamento, né? Que a gente tanto está falando que vai ter penalidades, vai ser fiscalizado, mas esse olhar também para o profissional que está dentro do condomínio é muito importante. Porque esse pessoal eles têm uma carga de trabalho muito grande, principalmente o porteiro, né? E aí eu falo isso quando a gente está trabalhando assim um condomínio muito grande, que as demandas deles são muito grandes, o atendimento ao público, o atendimento ao prestador de serviço, as entregas. Então, esse olhar diferenciado, ele também é muito importante. Então, muito obrigada, Papo. Acertaram.
respondendo à pergunta da Nicole, sim, existe uma diferença, Nicole. É sabido que quando nós trabalhamos numa empresa, com a empresa de terceirização, o trato e as negociações, as tratativas com esses funcionários que estão ali no condomínio prestando um serviço, ele é mais fácil de nós, enquanto síndicos daquele condomínio, lidar com esses colaboradores. Até mesmo quando nós somos eleitos nesse condomínio, quando se trata de uma empresa, de uns profissionais terceirizados, a nossa receptividade ela é diferente. Nós somos mais acolhidos por eles. Então, a gente consegue fazer parcerias mais rápidas com esses profissionais, porque é importante que a gente tenha parceria com o nosso porteiro, com o nosso zelador, com o pessoal que fica ali cuidando da segurança, o ronda, né? Então, a gente percebe que essas tratativas, algumas negociações, implementação na cultura organizacional, ela é mais fácil, ela flui mais rapidamente e a gente consegue ali trabalhar mais fácil. Mas quando se trata de uma mão de obra orgânica, né, fica um pouco mais dificultoso. Nós, síndicos, a gente vai ter que trabalhar mais um pouquinho, a gente rala mais um pouquinho, porque é um trabalho, ao invés de entrar numa parceria, a gente vai conquistar esse profissional. Porque quem está chegando sou eu. Eu tenho condomínios com mão de obra própria, né, orgânicas, que tem porteiros com 30 anos de porteiros. Então, quem tem que se adequar naquele momento ao condomínio, à rotina, à cultura desse condomínio, o procedimento operacional sou eu, e não eles. Então, eu não posso chegar me impondo, a partir de agora, vai ser dessa forma, não. Eu primeiro preciso conhecer o ambiente, me familiarizar, para poder entender como é que funciona, como é que está funcionando aquele corpo de profissionais, como é que eles trabalham, para a partir daí eu começar a entender quais são os problemas que eles estão enfrentando, quais são as dificuldades, o que eles gostam, qual a forma de trabalho que eles gostam, né? Do procedimento que eles gostam de fazer. Às vezes está tudo errado, mas naquele momento não é hora de confronto, é hora de você chegar e dizer que, olha, eu estou aqui para somar, vamos trabalhar juntos, né? E ainda tem outro lado, ainda tem rinchas, né, entre eles. Às vezes a gente chega num determinado condomínio que a maioria deles são todos desunidos, né? Um querendo derrubar o outro. Às vezes o porteiro acha que ele tem mais valor, né, do que o zelador. Eu né? já tive que silenciar um grupo que é da operacional, ou seja, para todo mundo falar, porque eles só se degladiavam dentro desse grupo. E eu isso disse, acontece, pronto, pois eu vou botar agora só para mim falar, só para fazer os comunicados para vocês. Recentemente triste. aconteceu isso em um dos condomínios de mão de obra terceirizada. E aí eu percebi ali, rapidamente, eu sou muito ativa nos condomínios que eu estou síndica, eu sou muito ativa nos meus grupos operacionais, portaria, zeladoria, e eles até dizem assim, poxa, dona Cássia, a senhora escuta tudo que a gente coloca aqui no áudio, e eles entendem que realmente eu sou muito presente. E quando eu vi aquela situação ali, eu já chamei para a conversa no individual, vamos parar, vamos tentar se acalmar, depois a gente vê o que está acontecendo, e já chamei a empresa que já acolheu, já tomou conta de toda a situação, mas sim, às vezes isso vai acontecer, mas na mão de obra orgânica, ela tem mais tende a acontecer mais com frequência. Outra situação que a gente também enfrenta é que eles se acham também muito autônomos, porque eles já estão há 30, 28 anos no condomínio, então eles se acham donos do condomínio, que os moradores, né, vão defendê-los, né, já sou praticamente da família, eu já ouvi isso de um porteiro, não, é mais fácil o síndico sair do que eu, né? Então a gente tem que ter toda essa preocupação. Voltando, né, linkando essa realidade com a NR1, que na verdade ela não nasceu agora, né? Ela já vem desde 1970, e agora passou por essa atualização em 2024, e agora esse ano é que ela vai passar a ser exigida. A gente tem que ter muito tino e ser muito rápidos para a gente entender e conhecer o nosso colaborador.
Eu digo colaborador porque somos nós que estamos ali no dia a dia. Então, se a gente estiver ali no dia a dia, a gente vai conseguir ser assertivos e rápidos quando alguma coisa sair do prumo. A gente vai dizer, epa, aqui não está legal. Né? E a gente recebe muitas queixas de cansaço, eu estou ansioso, eu estou muito estressado, às vezes o morador também não quer tratar bem, e aí a gente vai fazer o papel de mediação com esse morador, juntamente com o funcionário, porque a gente entende que o funcionário dá para aproveitar, o funcionário nem sempre está o errado, mas aí do outro lado tem o nosso cliente, então é muito importante que a gente faça também esse papel de mediação, para ver se vale a pena também a gente continuar com esse profissional, ou às vezes preservá-lo. Eu já tive que tirar funcionários muito bons de condomínio para preservá-los, coloquei em outro posto, porque tem situações que às vezes o nosso cliente, ele quer sempre estar naquela postura de que eu sou cliente, eu tenho razão. Então, para preservar esse profissional e o trabalho dele, porque é um pai de família, muitas das vezes também a gente tem que tomar essa atitude. Cássia, eu queria fazer só um comentário assim, da sua fala, porque uma fala que foi repleta de momentos em que a gente pôde ver realmente competências de gestão sendo aplicadas, né? Então, assim, aqui eu estou falando com síndicas profissionais, então, vocês são gestoras profissionais. Eu gosto de usar o exemplo do meu pai. O meu pai, ele é síndico, né? Ele é condômino, é um condomínio muito pequeno, antigo, é mão de obra orgânica já de muitos anos. Então, assim, quando eu era criança, né, eram os mesmos colaboradores. E ele tem essa prática, até que eu falei no início, muito informal com os colaboradores, como se ele fosse muito próximo, né? Ele é muito próximo, na verdade, mas acaba que é uma piadinha, uma brincadeira, que os colaboradores recebem tranquilo, bem, gostam e tudo, mas ele é o gestor. Então, ele não pode se colocar nessa posição, e eu oriento que isso pode ter um risco, né, trabalhista, eu oriento para ele isso. Então, quando a gente fala de síndicos profissionais, a gente está realmente ali se resguardando, porque a gente está colocando no condomínio gestores, pessoas que vão se capacitar realmente em competências de gestão, né? Você falou de mediação de conflito, você observa o ambiente e toma decisão, tem a tomada de decisão de tirar o colaborador, então a comunicação para ele, olha, a gente está, né, colocando você no outro posto, né? A gente viu realmente ali que pode ser melhor para o seu desenvolvimento do seu trabalho e tudo, então tudo isso, dentro de um condomínio, ele é atualmente, né, indispensável, porque a gente está falando de gestão de pessoas e está falando também de vulnerabilidade realmente trabalhista, para a gente que a gente não coloca o nosso condomínio, que é o síndico ali responsável civil, né, pelo CNPJ, então a gente não pode colocar o nosso condomínio realmente ali na responsabilidade de uma pessoa que não tem essa visão de gestão, essa competência de que não vai, de fato, representar o condomínio como um gestor capacitado e que vai conseguir ter essa visão estratégica e esse posicionamento de tomada de decisão. E de uma maneira bem prática, como que o gestor vai estar, como se fosse, informando, né, para os órgãos de fiscalização que ele está atuando da maneira correta? Como que ele consegue se documentar, se blindar sobre qualquer tipo de fiscalização que venha a ocorrer? A gente tem os documentos básicos da segurança do trabalho, né? Lá eu sou gerente de RH e um dos meus setores é a parte de saúde e segurança do trabalho. Então, a gente já tem todos os programas, tem o programa de gerenciamento de risco, o PGR, aí a gente vai ter também, né, o PCMSO, que é, de fato, as medidas ocupacionais que a gente vai aplicar em cima dos riscos, para mitigar os riscos que a gente conseguiu mapear no PGR, e tem diversos documentos que a gente vai montar, né, e vai realmente ali evidenciar para caso a gente receba aí a visita de um auditor, né, do Ministério Público para fazer, de fato, essa verificação dentro das empresas. Então, a gente tem esses documentos. Dentro desses documentos, tem outros, né, que eles já pedem, que são obrigatórios, que é um plano de ação. Então, em cima dos riscos, a gente tem que ter, de fato, um plano de ação, e nesse plano de ação a gente tem de ter as evidências, né? Seja uma lista de frequência de um treinamento, o convite, fotos do que está acontecendo, treinamentos que a gente desenvolveu, promoveu para os colaboradores, medidas disciplinares também, por exemplo, em um colega que fez algo negativo, algum constrangimento para um par, né, um colega do setor, então uma medida disciplinar, teve uma advertência, teve uma suspensão, dependendo do grau de gravidade do ocorrido, mas
mais do que isso, né, os auditores eles frisam, né, dia 30 de abril agora, muito recente, o Ministério Público ele lançou um documento que são 22 perguntas e respostas, né, feito, né, ali desenvolvido realmente pelos setores do Ministério Público do Emprego e Trabalho, que justamente reforçam que não é apenas o documento, né? Eles vão ver de fato ali a prática, a rotina, se a empresa está empenhada. E não é que não possa ali naquele ambiente de trabalho acabar desenvolvendo de fato um transtorno mental, algo que tem um nexo causal, né? Uma doença ocupacional. Não é que a empresa, isso ocorrer, ter um nexo causal de uma doença, né, de uma doença mental, de um transtorno mental, no ambiente de trabalho, a empresa vai responder por isso. Não é isso, né? Assim, a gente sabe que tem acidente de trabalho, né? Isso ocorre, mas a empresa, ela está realmente mapeando, seguindo o plano de ação, tentando, de fato, ali, mitigar esses riscos. Então, a gente tem os documentos básicos, mas é, de fato, o básico, né? O auditor, ele vai ver, de fato, se está ocorrendo e, com base também, né? Eu fui para uma palestra até de um auditor recentemente, que ele vai, primeiramente, ele falou, né, compartilhou com a gente, que eles, primeiramente, vão olhar pelo E-Social. A gente sabe atualmente que o E-Social ali é, de fato, aberto, né, a todos os órgãos, os principais órgãos aí, que fazem a fiscalização. Então, essa empresa, ela tem muito afastamento pelo INSS. Esses afastamentos, eles são correlacionados com doença ocupacional, porque tem um código diferente. Qual é a motivação, né? Tem muitas ações trabalhistas, então, tudo isso, estão seguindo todos os lançamentos do E-Social, parte de exames, né, exames complementares, estão sendo pagos todos os encargos, tudo certinho. Então, antes disso, antes de fazer essa visita, eles também vão iniciar por essa verificação pelo E-Social, dos lançamentos, das informações. Então, vão chegar, ver realmente se tem toda essa documentação. Então, é saúde e segurança do trabalho. Seria esse o setor foco de realmente ter essa documentação e de organizar essas evidências das ações. Mas tem que ser real, né? Não basta... Agora, sim, dentro dessa normativa, para nós gestores, ok, a gente vai fazer ali uma capacitação de um funcionário, vai chamar, né, um palestrante, um psicólogo, um psiquiatra, como a doutora Luciana bem elucidou, né, até mesmo para os moradores, para eles saberem como é esse conviver em coletividade, né, e saber tratar o outro, principalmente quem está ali prestando serviço para ele, né, e isso é bem complicado. Aí uma pergunta que não quer calar, tá aqui não. Quem vai fazer isso pelo síndico? E aí, Luciana? Existem hoje... Primeiro, o síndico tem que parar de ser super-herói e achar que domina todos os assuntos e que ele resolve tudo. Porque hoje o síndico ele quer ser pedreiro, engenheiro, advogado, mediador de conflitos. E quando ele quer meter-se a fazer o que ele não domina, ele acaba assumindo um risco totalmente desnecessário. Até porque o condomínio existe e o orçamento do condomínio também está lá previsto para que o síndico tenha condições de gerir. Do mesmo jeito que um síndico não vai conduzir um processo judicial, também não é ele que vai fazer essa capacitação, até porque a própria atualização da NR1, ela exige que essa condução seja feita por um profissional técnico. Então, não adianta o síndico chegar no porteiro e dizer assim, você está se sentindo assediado? Porque muitas vezes você é o assediador, às vezes até sem saber, sem a intenção, mas a piadinha de mau gosto, a abordagem, o mandar uma mensagem 00:30 perguntando se por acaso você não pode chegar amanhã com 2 horas de antecedência de maneira recorrente. Então, precisa haver primeiro um canal de denúncia seguro e sigiloso, onde os funcionários possam, inclusive, demonstrar em que momento eles se sentem constrangidos. E existem hoje, Nicole, muitas empresas especialistas em fazer todo esse mapeamento, inclusive especialistas até em condomínio já que hoje o condomínio é um grande empregador, e a um custo muito acessível. Isso não é algo que precise trazer uma grande preocupação aos condomínios, não é algo que você vai precisar chamar uma taxa extra. Muitas vezes você consegue embutir dentro do seu orçamento, nas despesas, inclusive com o pessoal. Às vezes entra ali até como se fosse equivalente a algumas horas extras de um feriado.
nesse ponto a Suene pode até me ajudar, porque realmente não é um custo tão elevado. É algo realmente extremamente necessário, porque numa possível fiscalização, não adianta você ter dito, entreguei um livrinho para o funcionário. Vai ser exigido realmente. Foi feito PCMSO, tem um PGR, tem um programa de gerenciamento de riscos operacionais. Vocês fizeram um mapeamento, foram feitos treinamentos. Então, o condomínio ele vai precisar provar que ele tomou todas as providências e precauções. E eu quero chamar a atenção também, porque eu já ouvi de alguns síndicos algo no sentido de tem um funcionário que tem tendência à depressão, eu vou demitir logo, porque daqui a pouco ele pega um afastamento por depressão e vão vir atrás do condomínio. E a fala da Suene foi muito preciosa, porque não é porque os funcionários estão tendo adoecimento mental que isso vai repercutir ou reverberar no condomínio. O condomínio precisa ter muito claro que ele precisa ter comprovado que todas as medidas foram adotadas e estão ali documentadas. Também não adianta fazer as coisas de boca, fazer no improviso, fazer sem um profissional técnico habilitado. Então, realmente é uma questão de buscar o profissional certo, cumprir os prazos, isso é muito importante, porque o que eu vou ver de condomínio buscando a assessoria depois que os condomínios começarem a ser fiscalizados, não vai ser brincadeira. Lembrando que a gente ainda tem um tempinho aí até segunda-feira, 26 é segunda-feira, né? Terça-feira, segunda-feira dá tempo. Então, o síndico não deve fazer isso por conta própria, até porque muito provavelmente ele não vai ter essa habilitação. Ele até pode, Luciana, meu condomínio está apertadíssimo, eu não tenho de onde tirar. Na assembleia ou no grupo de moradores, pergunta se não tem um condômino habilitado. Muitas vezes você tem, dentre os condôminos, alguém que possa prestar esse serviço aí de maneira voluntária ou talvez de uma maneira mais acessível. Então, o síndico, muitas vezes, ele precisa aprender a se rebolar para conseguir encaixar dentro das possibilidades do condomínio. O que ele não pode é deixar de fazer, porque essa realmente é uma norma vigente, obrigatória. Eu não vou ter a desculpa do eu não sabia. É uma norma que foi, uma portaria que foi lançada em 2024. Ela deveria ter passado a viger a partir de 2025. Brasileiro, como sempre, ficou naquela, chegou 2025, por favor, eu não estou pronto. E aí adiou-se por mais um ano. O próprio ministro do Trabalho e Emprego já se pronunciou que ela não vai ser adiada novamente. Então, 26 de maio, muito provavelmente vão dar início às fiscalizações e possíveis autuações. Lembrando que a intenção não é arrecadatória. Ontem mesmo saiu um dado assustador e alarmante por parte do INSS, que em maio bateu-se recorde no afastamento por motivos de doenças psicossociais. Então, isso é realmente um caso de saúde pública, isso está sobrecarregando a saúde, o emprego, o custo do afastamento de um funcionário por motivos psicossociais é altíssimo para a sociedade como um todo, é para o empregador, é para o próprio governo. Então, o trabalhador, o empregador e o governo, através dessa norma, vão ter que cumprir o seu papel na responsabilidade pela saúde mental dos funcionários. E o condomínio também. Excelente. Eu vou pegar aqui o gancho da doutora Luciana e dizer que quando eu iniciei na sindicatura, por algum momento, eu pensei que eu fosse ser a Mulher Maravilha. E descobri que eu não sou, mas eu ganhei muito estresse, fiquei muito fadigada, estafada, tive que estudar muito, mas absorvi pouca coisa, porque é muita coisa para a gente absorver. E aí foi quando eu entendi que eu precisava recomeçar. E aí foi quando eu aprendi com os profissionais da área que eu sou uma gestora. Nós, síndicos, somos gestores. Alguns síndicos têm até características operacionais. Eu sou muito operacional, né? Mas eu também sou uma gestora. Então, eu aprendi que eu tinha que buscar o profissional certo para o tema certo, para a demanda certa. Então, hoje, quando eu vou contratar uma obra, eu chamo o engenheiro, né? O engenheiro eletricista, o engenheiro civil. Quando eu vou precisar treinar os meus funcionários, eu vou chamar o pessoal do RH, né? do RH, que ele vai saber como conduzir a situação, ter aquela sensibilidade de entender como é que está aquele profissional. Então, não se engane, o público que está aqui de síndicos, eu faço até, inclusive, esse apelo. Não se engane, nós não somos Mulheres Maravilhas e não somos Supermans.
Nós somos pessoas, assim como a Nicole disse, se a gente não ter prudência durante a nossa gestão em um condomínio, o que nós vamos absorver dentro de nós é um problema, principalmente dentro da nossa casa. Porque nós vamos estar tão estafados, preocupados com o nosso condomínio, preocupados muitas das vezes em não perder aquele cliente e queremos resolver tudo, que a gente vai, na verdade, conseguir um grande problema, tanto para o condomínio, porque eu sou administradora de empresas, eu não tenho a formação que a Suiane tem. Não tenho uma formação de engenheiro, então não posso achar que eu vou conseguir resolver tudo. Então, para cada demanda, procure o profissional certo. Você vai otimizar muito mais o seu tempo e você vai credibilizar muito mais ainda a sua gestão. E eu acho assim que a gente como gestor, nós síndicos, a gente tem que ter uma proximidade com o nosso funcionário. Eu, pelo menos, dentro da minha rotina, seja ele profissional, autônomo, né, o funcionário mão de obra própria, ou seja, o funcionário da terceirizada, o que eu puder ajudar, o que eu puder auxiliar, às vezes é uma troca de plantão, às vezes precisa ir para um médico, sair um pouco mais cedo, às vezes é um remédio que a pessoa precisa tomar e que não tem condições de comprar, entendeu? E aí eu tento conseguir com alguém. Outro dia mesmo, eu tenho um funcionário que tem 33 anos também. Eu digo muito, quando eu chego lá com um prestador de serviço, eu já chego brincando, esse aqui é o dono do prédio, certo? O senhor já fala aqui com ele, é o seu bidu, o senhor já fala com ele. Então, ele já se sente bem. Só por quê? Porque eu estou levando ali a autoestima dele, estou elevando ali. E aí ele, agora com problemas de saúde e tudo mais, e eu achei legal porque uma moradora, ligou para mim e disse, Nicole, o seu bidu, que já ganha pouco, já é uma coisa tão limitada, os ganhos, era bom a gente se sensibilizar e pagar os exames dele. Será que a gente não poderia colocar lá no grupo de avisos, para quem puder, dar uma contribuição? Eu disse, opa, vamos fazer. Então, assim, isso saiu de uma própria moradora, que por vezes a gente, que é síndico profissional, às vezes a gente não quer muito envolvimento do morador, com medo de uma represária também, De dizer assim, poxa vida, a pessoa vai e entra e já é toda hora pedindo. Então, foi o inverso, foi o próprio morador que se prontificou de ajudar e auxiliar o funcionário na hora da necessidade. E eu acho que é isso, eu acho que você gerir pessoas é você efetivamente se colocar no lugar do outro. É você ter ali uma empatia com, seja lá o que ele está passando. Às vezes ele está tendo situações de adversidade dentro da casa dele. E aí cabe a você, uma primeira conversa, um primeiro diálogo, antes de você já chegar tomando uma postura de maneira muito enérgica. Eu, pelo menos, eu sou muito a favor do diálogo. Eu acho que é o primeiro ponto de partida. Tá? E aí eu queria abrir, a gente já está aqui às 12h27, já a gente vai estar encerrando o quadro. A gente tem algumas pessoas aqui do auditório. Alguém tem alguma dúvida ainda sobre a ANR? Alguém tem algum posicionamento ou alguma história intrigante que possa ser contada aqui para nós? A gente tirou todas as dúvidas ontem. Foi, olha só, sanamos tudo. Todo mundo sabe de tudo. A fiscalização já pode bater no condomínio de cada um, porque já está tudo certo. Aí, falando de fiscalização, doutora Luciana, essa fiscalização vai ser algo automático no sentido de meio que uma programação pela quantidade de auditores, ou não? Vai ser algo mais tomando por base algum tipo de denúncia? Interessante a sua pergunta, porque as pessoas estão com muito receio de que no dia 26 todo mundo vai receber uma notificação e ter que apresentar os documentos. Não existe sequer auditor suficiente em quantidade para que possa abordar todas as empresas, todos os condomínios. Os condomínios sequer figuram como os maiores empregadores, apesar de a gente ter uma boa quantidade de condomínios, mas o foco é principalmente em denúncias e em similaridades de caso. Então, se você tem uma empresa que é constantemente alvo de processos judiciais, onde você vê uma quantidade de afastamento muito grande de funcionários
isso sim vai ser um grande indício. Ah, Luciana, meu condomínio nunca foi denunciado, eu nunca tive um funcionário e fui fiscalizado. Pode ocorrer, mas não é provável. A probabilidade é que isso seja direcionado realmente a empresas, condomínios, empregadores de maneira geral, que tenham um alto índice de ocorrências, porque a intenção realmente não é predatória, não é fechar empresas, é fazer com que as empresas tenham a consciência de que existe um papel, sim, de responsabilidade em cuidar da saúde mental daqueles funcionários. Eu queria chamar a atenção para um aspecto, porque eu sinto que tem muitos síndicos que pensam assim, não, no meu condomínio a mão de obra é terceirizada, então eu não tenho nada a ver com isso. E você tem tudo a ver, apesar de não fazer parte da sua responsabilidade, arcar com os exames, ou agendar esses exames, ou contratar o técnico, mas você, como síndico, é muito importante. Eu sempre gosto de relembrar que o condomínio ele responde perante a Justiça do Trabalho de maneira subsidiária, ou seja, ele responde junto com a empregadora original, que é a mão de obra, a terceirizadora. Então, você, enquanto síndico, deve fiscalizar e cobrar da terceirizadora, da empregadora originária, os documentos. Então, estão sendo feitos os exames periódicos, existe um PGR, a gente sabe que empresas sérias, assim, por exemplo, como a Suiane mesmo falou, ela trabalha no RH, ela organiza todos esses documentos, ela acompanha, se for necessário, vai no condomínio, faz um estudo. Então, é papel do empregador fazer isso, até porque numa fiscalização, tá, gente, muito provavelmente isso vai chegar primeiro para o síndico. Um fiscal ele vai até o condomínio e ele não vai perguntar primeiro se é mão de obra terceirizada ou mão de obra orgânica, ele vai fiscalizar a situação. E aí o síndico não pode deixar ser pego com calças curtas, como a gente diz aqui no Ceará. Ele precisa ter essa documentação em mãos, óbvio, ele vai contar com toda a assistência da empresa, ele vai demandar a empresa, mas é importante que ele também esteja resguardado e ciente que dentro do condomínio está sendo feita a coisa certa, até porque a gente não está aqui só para cumprir tabela. Eu não quero o documento só para saber que está lá, eu tenho um papel. Eu tenho que ter a consciência que a empresa que eu contratei é uma empresa séria, que ela cuida do funcionário, que ela está comprometida com a saúde mental dele, até porque a gente tem que lembrar que os funcionários do condomínio, eles cuidam de todas aquelas vidas. Então, uma pessoa que cuida de uma portaria, que cuida de uma zeladoria, que é segurança, às vezes você tem um segurança armado dentro de um condomínio. Se você tem uma pessoa dessa colapsando mentalmente, você está colocando todo mundo dentro do condomínio em risco. Então, isso não é mera formalidade, a gente precisa acordar e se conscientizar que a saúde mental das pessoas importa e não é só para ela que adoece e para a família dela. É para todo mundo que usufrui do trabalho dela e que convive com ela. E no condomínio, a gente bota as pessoas para trabalhar dentro da nossa casa. Ela convive com as nossas crianças, ela convive com os nossos idosos, ela convive com a gente diariamente quando a gente passa para trabalhar e dar o bom dia, com os nossos pets, com todos os membros da nossa família. Então, vamos enxergar a norma como além da obrigatoriedade. A maioria das pessoas olha e fala assim, mais uma coisa para o condomínio, mais uma coisa para o pobre do síndico. Vamos extrair o máximo possível de coisas positivas dessa norma, porque, se bem aplicada, ela vai trazer a melhor consequência possível para a relação de trabalho entre os empregados e o condomínio. E hoje em dia as pessoas estão muito doentes mentalmente, de uma maneira geral mesmo. A sociedade está muito adoecida mentalmente. Exato, eu até havia comentado com a Cássia anteriormente, quando a gente estava falando um pouquinho sobre o tema, né, que eu, como psicóloga, tenho ainda algumas críticas, muitas críticas, na verdade, a como está sendo implementado esse mapeamento e essa obrigatoriedade para as empresas de conseguirem, primeiramente, mensurar os riscos psicossociais. Porque é algo muito subjetivo, é algo muito de caráter abstrato, não é? A gente tem dificuldade de mensurar riscos físicos. Então, quando eu vou mensurar um risco no ambiente de trabalho, de ruído ou de temperatura, tem toda uma metodologia e, apesar de ser um risco ali mais objetivo de você mapear, ainda há realmente alguns gaps em relação à metodologia que você vai utilizar, a como você vai responder o questionário, a calibração daquele instrumento. Então, qual é a calibração do instrumento que nós temos como empresa para, de fato, ali mensurar os riscos psicossociais?
São ferramentas abertas, novas, são questionários que a empresa mesmo pode ali escolher, selecionar, né? O Ministério Público ele desenvolveu ali alguns exemplos para que a empresa pudesse se basear, mas ela está livre para escolher como ela vai utilizar, né? Qual ferramenta e qual metodologia. Então, é algo muito ainda subjetivo. Nós mesmos não, assim, a gente não tem ainda essa psicoeducação de realmente ver o que de fato é o meu estresse pessoal, como eu não estou lidando bem com o meu ambiente de trabalho, ou o que de fato é do ambiente que está passando do limite. Então, onde há essa separação? Mas o contraponto, né, apesar da crítica de como está sendo implementada, é que, de fato, a empresa tendo esse documento, tendo essa documentação e esse plano de ação, ela consegue se resguardar de ações trabalhistas que já estavam ocorrendo de fato. Excelente. E não se preocupar, de fato, somente com a questão da fiscalização. Mas humanizar, de fato, a sua gestão. Sim. Se preocupe realmente com o seu funcionário, busque entender, né, com o seu funcionário. Não custa nada perguntar como está na sua casa, fazer ações, uma simples reunião com esse funcionário, traz um café da manhã, traz ali um mimo também, para eles já é muita coisa. Então, quando a gente já faz o pouco para eles, já se torna grandioso. E aí vai ficar mais fácil a exigência, né? É legal porque, de fato, tem alguns gestores que ainda se colocam como gestores, mas eu não quero lidar com pessoas, mas as pessoas são muito complicadas. São, exatamente. Né? Por isso, a sua função ali de gerir é tão importante. Né? Por isso que a sua atividade, ela, de fato, ela é tão complexa. Né? Por isso que você está ali. E aí, quem cuida do síndico, como vocês falaram, né? na saúde, na psicologia, a gente pergunta quem cuida do cuidador. E o gestor, ele está ali naquele local, naquele espaço de cuidador da sua equipe, de fato. Gente, eu queria agradecer imensamente a oportunidade do Papo Condominial em nos receber com essa temática incrível, né? Agradecer a cada uma, a doutora Luciana, Cássia, Suiane, né? E a gente realmente precisa, né, melhorar, principalmente através de momentos como esse, né, engrandecedores de conhecimento, o nosso dia a dia. Tá? Obrigada a todos. Meninas, por favor, permaneçam aqui enquanto fazemos as fotos especiais. Eu convido, gente, salva de palmas para a nossa querida Gi Campos, diretora do Papo Condominial Ceará, essa figura feminina extraordinária, que, olha, vou te falar, viu? Que essa mulher trabalha pelo sucesso do Papo Condominial, merece todas as homenagens aqui, está aqui fazendo, vamos fazer as entregas, se eu ajudar a Gi também, fazer uma foto especial com os brindes. Mulherada tem brinde especial, né, Gi? Especiais, pessoas especiais merecem presentes especiais, isso aí. Eu queria dar cachaça. Ó, a gente queria dar cachaça, mas não deixaram. O presente da mulherada é diferente, né? Olha, eu conheço as meninas que gostam de cachaça também, viu? É para todos. Quem quiser cachaça tem, né, Cacá? Vamos fazer a foto, vamos fazer a foto.